Eu creio que os meus filhos estão em Deus. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, na cidade do Espírito Santo, chamada Linhares, ocorreu um evento trágico. Os irmãos Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6 anos, morreram em um incêndio. O evento foi relatado pelo ponto de vista do ex-pastor George Alves, que era o único adulto presente em casa antes e durante o incêndio, e que por acaso era pai dos garotos. Jorge disse que não conseguiu salvar as crianças e que se queimou tentando resgatá-las. Alguns dias depois, a investigação policial apontou Jorge como principal suspeito da morte dos garotos. Jorge foi acusado de abusar sexualmente dos garotos, seu filho Joaquim e seu enteado Cauã, agredir fisicamente os garotos que teriam ficado desacordados, o que resulta na terceira acusação, homicídio doloso por atear fogo nos 2 garotos. Jorge diz não ter envolvimento nenhum na morte das crianças, porém o que a sua linguagem corporal nos mostra? Vamos ver a primeira entrevista concedida por ele, antes mesmo das investigações se aprofundarem e Jorge ser acusado. Minha esposa tinha ido viajar, ela foi para Minas, em Teófilo Otoni, num seminário de mulheres, no congresso de mulheres. Um ponto interessante é que ele mantém o relato do evento com fluidez paraverbal, sem se engasgar, dar longas pausas ou alterar o pitch vocal. De um membro de uma igreja onde eu sou pastor em Linhares. Retornamos para casa. Boca aberta, canto dos lábios esticados na horizontal e levemente abaixados. Isso é uma microexpressão de medo. Dei banho nos 2. E aqui temos a quebra do padrão. Apenas quando ele fala dei banho nos 2. Dei banho nos 2. Temos a primeira pausa longa, seguida de inspirada funda e engolida em seco. Dei banho nos 2. Esses sinais evidenciam a alteração do fluxo cardiorrespiratório, consequência fisiológica de emoções como medo. Boca aberta, canto dos lábios esticados na horizontal e levemente abaixados, leve elevação das sobrancelhas e leve aprofundamento nas rugas da fronte. Isso é uma microexpressão de medo. Aqui ele engasga pela primeira vez. Esses sinais evidenciam que foi sentido um alto incômodo emocional no tema dar banho nos garotos. Suspeitando que um homem pastor houvesse praticado violência sexual contra 2 crianças, seria de se esperar que ele tivesse medo de ser descoberto. Porém, para isso, teríamos de saber se o mesmo tem interesses sexuais em crianças. Casa, dei banho nos 2. Boca aberta por conta da vocalização da palavra 2. Porém, vemos elevação bilateral do canto dos lábios, elevação do triângulo infraorbital e da pele das bochechas. Como essa foi uma ação mínima e num tempo inferior a meio segundo, podemos configurar isso como uma microexpressão de felicidade. No exame pericial, realizado no corpo dos garotos, foi encontrado PSA na cavidade anal dos meninos. PSA é uma proteína exclusiva do sêmen que, por sua vez, é fabricada na próstata do homem. Essa foi uma prova contundente para acusar George de abuso sexual infantil. Porém, George também foi acusado de espancar os garotos até deixá-los desacordados. Comigo lá assistindo filme. Eu tenho um escritório do lado do quarto deles, eu tenho um escritório onde eu estudo, faço as pregações, eles estavam comigo lá assistindo filme. Como é evidenciado no método SCAN de Avinoam Sapir e replicado em Lie Spotting de Pamela Mayer, detalhes podem ser observados como agregadores verbais. Essas ferramentas verbais têm o intuito de dar tempo ao mentiroso enquanto ele fabrica uma melhor versão da história. O lapso de tempo entre ele falar que deu banho nos filhos e continuar para o próximo evento cronológico na narrativa é de 9 segundos. Dei banho nos 2. Eu tenho um escritório do lado do quarto deles, eu tenho um escritório onde eu estudo, faço as pregações, eles estavam comigo lá assistindo filme. Como explica o próprio Avinoam Sapir, quando contamos sobre um evento altamente emocional, tendemos a passar depressa nas partes menos relacionadas ao evento e demorar mais nele por conta da memória emocional que aquele momento específico registrou. Exemplo, você conta a alguém sobre o dia em que foi um show ou assistir um filme que tenha gostado muito. Você não conta o dia inteiro com detalhes sobre quantos assentos tinham na sua arquibancada, ou como era a grama do festival, ou se sua poltrona era mais cinza, preta, vermelha. Você vai primeiro direto para a parte que mais te emocionou. O show, a música que você se arrepiou, chorou, ou a cena no filme que te fez explodir por dentro.
Depois a pessoa te pergunta, mas e aí, estava lotado? Você viu alguém conhecido lá? Detalhes são um potencial indicador de raciocínio lógico em ação, o que pode indicar tentativa de manipulação da história e ausência de carga emocional. Eles estavam comigo lá assistindo o filme. Cantos dos lábios esticados e levemente angulados para baixo, pela ação do músculo risórios. Separação entre os lábios. Isso é medo. Eu tirei um tempo com eles à noite. Tirei um tempo. Termo ambíguo. Aqui, diferente do excesso de detalhes que ele deu sobre o escritório, ele não foi específico em que tipo de atividades eles fizeram no período da noite. Tirei um tempo com eles à noite. Isso é um possível indicador de dissimulação por omissão, que é quando o mentiroso conta parte da história verdadeira, ocultando um momento ou uma informação importante sobre a mesma. Eles à noite. Elevação unilateral do canto dos lábios pelo músculo bucinador. Desprezo. Lábios separados, cantos dos lábios esticados e levemente angulados para baixo, leve elevação das sobrancelhas. Isso é medo. Eles me pediram leite com Todd, eu fui fazer um leite com Todd para eles. O menor, que o Joaquim, de 3 anos, dormiu primeiro. Eu fui até o quarto dele. Novamente, boca aberta pela verbalização da palavra dele, porém canto dos lábios levemente esticados na horizontal e levemente angulados para baixo. Microexpressão de medo. Medo em excesso é um potencial indicador de detection apprehension, ou o medo de ser pego mentindo, como é explicado em Telling Lies, de Paul Ekman. Liguei o ar-condicionado, coloquei ele na cama. Levantamento unilateral do canto dos lábios. Desprezo. Eu liguei a babá eletrônica e retornei para o escritório. Novamente, cantos dos lábios esticados na horizontal pelo risórios. Medo. Onde eu continuei com o Cauã. Continuei com o Cauã. Continuaram o quê? Assistindo filme, jogando, conversando. Novamente, ambiguidade ao descrever as atividades efetuadas com a criança é uma pista de afastamento verbal e, consequentemente, um potencial indicador de dissimulação. Até mais ou menos uma meia-noite e pouquinho. Aqui ele realiza 2 lubrificadas de boca com a língua, em um curto espaço de tempo. Isso sinaliza um aumento de ansiedade ao falar que continuou fazendo algo com o Cauã. Ele foi dormir. Aqui temos 3 pontos interessantes. Primeiro, o reforço da mensagem "eu pedi para que ele fosse dormir, ele foi dormir". Repetição é um potencial agregador verbal. Segundo, a alteração no pitch vocal ao falar dormir. Ele foi dormir. Reparem que ao relatar um fato potencialmente verídico, seu pitch não oscila entre o agudo. Porém, ao falar que pediu para Cauã dormir, vemos o tom agudo no fim da frase. Ele foi dormir. Terceiro, inserção de uma terceira pessoa na história sem atribuir qualidades emocionais a essa pessoa. Geralmente, quando interagimos com alguém, essa pessoa nos transmite suas emoções. Mesmo que não sejamos experts em microexpressões faciais, entendemos algo sobre como a pessoa se sentiu. Conforme explicado em Lie Spotting, quando um mentiroso quer dar mais credibilidade à sua história, tende a colocar uma terceira pessoa apenas para confirmar uma atitude, esquecendo de relatar a provável reação de uma pessoa. Tipo assim, fui na casa de um amigo e ele me deixou entrar. O que é que esse amigo sentiu? Ele ficou feliz? Ele ficou triste? Algo mais natural seria se George tivesse dito: eu pedi para ele dormir, ele reclamou um pouquinho, mas foi. Comparem o relato dele com o relato de uma mãe das vítimas do tiroteio na escola de Goiânia ano passado. Na escola, por ser muito sério, ser muito nerd, mas muito brincalhão em casa, muito bem-humorado. Ela menciona algo que seu filho fazia, mas com uma qualidade emocional. Estudava muito, mas era brincalhão. Onde eu continuei com o Cauã até mais ou menos uma meia-noite e pouquinho. Eu pedi para que ele fosse dormir. Leve elevação unilateral com os lábios comprimidos, microexpressão de desprezo. A compressão labial constante pode ser um sinal de manipulação emocional. A pessoa tenta se controlar para não expressar o que sente, comprimindo a musculatura orbicular da boca. E para desencargo de informação, essa é uma microexpressão falsa de tristeza. Assim como na análise que realizei de Naldo, o pastor George permanece boa parte do vídeo com contrações nos AUs. 1+4, elevando e juntando a região interna das sobrancelhas. Como já expliquei, uma emoção tal qual uma expressão facial dura no máximo de 3 a 5 segundos. Tudo que ocorre depois disso são sentimentos. Essa expressão facial precisa de combinações e de critérios graduais de ativação como onset, apex e offset. Geralmente, quando fingimos uma expressão facial, mantemos ela por um longo período de tempo, em intensidades altas como C ou D, para que seja bem visível aos outros, como é o caso do pastor George. A inspeção da perícia no local por meio do instrumento luminol revelou sangue dos garotos pela casa. Pode explicar por que tinha esse sangue dentro da casa? O acusado não relata em momento algum se os garotos haviam se machucado durante aquele dia, ou previamente. Não quero responder. Tá bom.
Ademais, no dia de sua audiência, ao ouvir sobre suas acusações, George nega apenas sobre a acusação de ter queimado as crianças vivas. Eles concluem que as crianças foram espancadas, abusadas sexualmente e queimadas vivas. A partir daqui eu quero fazer algumas reflexões. Uma das hipóteses é que, uma vez que foi encontrado no local do incêndio um agente químico acelerador do fogo, como por exemplo etanol, era possível que George não tivesse plena intenção de matar as crianças, mas sim de lesionar o tecido superficial, o que poderia esconder as marcas de agressão física. Ainda no dia da audiência, quando George vai se defender sobre suas acusações no momento onde estava altamente emocional e nervoso, ele diz: "Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso." Isso é uma palavra ambígua e, por sua vez, é um afastamento verbal. Uma pessoa que está sendo honesta dificilmente não especificará sobre o que ela está sendo honesta. Eu não fiz isso, eu não cometi abuso sexual, eu não violentei os meus filhos, eu não cometi agressão física. Como já citei sobre Bill Clinton várias vezes, ao especificar que não tinha relações com aquela mulher, sobre o seu caso com Monica Lewinsky. Ele disse aquela mulher e não a minha secretária, a Mônica, enfim. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ele repete várias vezes "eu não fiz isso", e repetição é outro potencial indicador de uma tentativa desesperada de gerar credibilidade. E, por fim, eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Não matei os meus filhos. Não há nenhuma negação sobre estupro ou agressão física, apenas sobre o assassinato dos garotos. Outro fato que é coerente à acusação de abuso sexual é que, conforme pesquisas recentes apontam, inclusive em território brasileiro, mais da metade das crianças do sexo masculino que sofrem abuso sexual na infância replicam o crime na adolescência ou na vida adulta, e pelo menos 48% desses homens sofrem com problemas de identidade de gênero. Te faço uma pergunta junto com essa. Você foi abusado na infância? Fui. Segundo pesquisadores, isso pode acontecer pelo fato da percepção do abuso sexual na infância ser diferente entre meninos e meninas. Meninos que sofrem abuso sexual tendem a se sentirem deslocados, ainda mais quando entra a perspectiva social na compreensão dos mesmos. É comum que pensem: um outro homem fez sexo comigo, será que eu sou homem mesmo? E além dos eventuais traumas psicológicos causados pelo evento traumático, é comum que esses garotos desenvolvam perspectivas intensas e diferentes sobre sexo, e alguns podem desenvolver até mesmo uma compulsão, no qual o papel de abusador lhes parece algo não tão estranho assim. Como Freud explica na teoria psicanalítica, um ato falho é um vazamento inconsciente de nossos desejos mais profundos, transmitindo momentaneamente aquilo que está no nosso nível inconsciente. Em uma pregação sobre mente evoluída, o então pastor George Alves disse o seguinte: na rua, e quando você olha, tem um homem atrás de uma árvore, um canto estuprando uma criança. Aqui podemos observar elevação nítida apenas do lado esquerdo do rosto, isso é desprezo, juntamente com leve elevação da cabeça e o famoso efeito pavão, que é estufar o peito. Esses três sinais estariam associados a uma sensação de superioridade. Segura aí. O que é uma mente renovada? É você olhar aquele homem e perdoar ele. Outro ponto forte é que durante um episódio de abuso sexual é liberada uma alta carga de estresse na vítima, e após o evento, ao relembrar o mesmo, a tendência é que essa carga seja reproduzida. Estresse em excesso pode danificar a arquitetura neural do cérebro, o que pode, ao longo do tempo, danificar a percepção de realidade desse tipo de pessoa. É comum também que adultos que cometem abuso sexual infantil o façam mais de uma vez. Como foi observado, os dois garotos sofreram abuso sexual. Há ainda um fato que me chamou a atenção, que é a outra filha do casal, de apenas alguns meses de idade, que morreu por invaginação intestinal. 3 meses de nascida por uma doença, invaginação intestinal, e ela veio a falecer. Invaginação intestinal pode possuir várias causas, e uma das associações possíveis é abuso sexual infantil por penetração anal. Acusado de estuprar, agredir e matar os filhos, George Alves é um exemplo da cautela que devemos ter ao confiar nas pessoas. Qualquer pessoa, figura religiosa, política ou de autoridade, pode dissimular bem na nossa frente se não prestarmos atenção. E isso inclui mentiras sobre coisas tão comuns e tão básicas para um pastor como a própria fé. Eu creio muito em Deus, eu sei que estou enfermo. Eu creio muito em
acentuação no sulco nasolabial e no sulco infraorbital e região interna das sobrancelhas abaixada, pelo A9, nojo. Eu creio que os meus filhos estão em Deus. Elevação unilateral do músculo bucinador, AU14, desprezo. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!